Tá aí o que você queria. Processo penal, aula 24, última aula de processo penal. Vimos todo o edital, meu amigo, todo o edital, ponto a ponto da parte de processo penal. Vamos começar então a lei 9.099 de 95, mas para que eu entre na lei 9.099 de 95, eu preciso fazer com você uma recordação. Você se lembra desse quadrinho aqui, que a gente fez já num outro momento, né? A gente viu que o procedimento comum ordinário eram de processos que tinham penas iguais ou superiores a 4 anos. Procedimento sumário ou processo sumário, penas de até 4 anos. E o sumaríssimo, infrações de menor potencial ofensivo, penas até 2 anos. Aqui está a lei número 9.099 de 95. Tá? Isso que eu quero que você já tenha em mente. Então, esse é um ponto importante para que você tenha em mente. Então, processo ou procedimento comum ordinário, penas iguais ou superiores a 4 anos, o sumário até 4 anos e o sumaríssimo até 2 anos. Portanto, aí você tira aquela conclusão. Entre 2 até uma pena menor do que 4 anos, então maior do que 2 anos e menor do que 4 anos, é claro que isso será julgado pelo procedimento ou processo sumário. Mas uma questão importante aqui nós vamos ver agora o rito ou processo sumaríssimo. E isso é o que está tratado na lei 9.099 de 95. Tá? Então nós vamos ver aqui com calma, sem correr, porque tem alguns pontinhos aqui bem relevantes para o concurso. E sempre que houver alguma coisa que dialoga, que traz alguma informação que é muito similar à das outras partes que a gente viu, eu vou parar e vou mostrar para você, tá bom? Então olha só. A Lei 9.099, só para que você entenda, ela trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Professor, por que você está começando no artigo 60? Porque a parte anterior, até o artigo 59, trata do juizado especial civil, ou juizado especial cível, que nós vamos ver no momento oportuno na aula de processo civil. Tá? Então a gente vai tratar aqui a partir do artigo 60. Tá? Então diz assim, ó, o juizado especial criminal provido por juízes togados, você já sabe o que é togados, né? Concursado, o juiz que usa toga, concursado. Ou togados e leigos, então é possível juízes leigos. Quem que é o juiz leigo? Juiz leigo é um juiz que não passou no concurso. Tá? Como que faz para nomear tal? A gente até pode fazer uma menção sobre isso, né? Como que faz para nomear o juiz? O juiz togado é o cara que passou no concurso para juiz. E o juiz leigo? Tem um jeito de você entrar para ser juiz leigo, tá? Mas olha só, o juizado especial criminal, então, é claro, né? Juizado especial criminal a gente pode até chamar de GCRIM, tá? Mesma coisa, juizado especial criminal. O GCRIM, provido por juízes togados ou togados e leigos, que é um juiz que não passou no concurso, juiz leigo, tem competência para a conciliação, julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Bom, então, antes de tudo, né, então o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, tem competência para fazer a conciliação, porque você vai ver que uma das possibilidades dentro do Juizado Especial Criminal é você fazer um acordo. Então, o acordo é feito dentro do Juizado Especial Criminal. Também ele vai fazer o julgamento, então ele vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente, beleza? E também a execução. Execução aqui, entenda como dar cumprimento às penas, tá? Então, dar cumprimento às penas. Então, conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Aqui, para que a gente não tenha maiores problemas, conexão e continência tem a ver com a competência para ser feito o julgamento. Então, você precisa entender que cada juiz ou cada vara do Juizado Especial Criminal tem um limite de competência, né? Conexão e continência tem muito a ver com isso, com a competência. Não há necessidade, a não ser que de fato seja necessário que eu me aprofunde em alguma outra coisa, mas não há necessidade de agora a gente explicar para você a diferença de conexão e de continência. Mas os dois aqui, você não precisa nem perder muito tempo com isso para fins aqui de você entender esse artigo. Conexão e continência tem a ver
com respeitadas as regras do jogo de onde os processos serão julgados. Tá? Então, é como se eu dissesse assim, ó, respeitadas as regras do jogo com relação ao local em que o processo tramitará e em relação à eventual reunião de processos para serem julgados por um mesmo juiz. Tá? Não precisa se preocupar muito com isso, estou apenas aqui traduzindo. Tá? Pontos importantes aqui. Já vi questão de concurso tratando com a indicação de que o GCRIM, Juizado Especial Criminal, tem competência para julgamento e execução, mas não tem para conciliação, não. Ele tem essa tripla competência: conciliação, julgamento e execução dos crimes, das infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso aqui é o que chama bastante atenção. Tá? Parágrafo 1º, na reunião de processos, ó, reunião de processos aqui, a gente poderia fazer essa reunião de processos seja pela conexão, seja pela continência. São duas formas de você reunir esses processos. Tá? Então, na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Bom, vamos lá. Eu vou precisar fazer aqui uma observação para você. Ó. Na parte do júri, tribunal do júri, nós vimos que se houver crimes conexos aos crimes que são julgados pelo júri, que são os crimes dolosos contra a vida. Então, na parte do júri, a gente viu que se houver crimes conexos aos crimes que são julgados pelo tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, caberá ao júri, né, realizar também o julgamento com relação a esses crimes conexos. A gente até falou na aula do júri, por exemplo, com relação a alguém que mata uma pessoa e depois faz a ocultação do cadáver. O crime sozinho de ocultação do cadáver, ele não seria julgado pelo júri popular, porque ele não é um crime doloso contra a vida. Porque se você está ocultando o cadáver, já não existe mais vida, já é um cadáver, né? Então você não está cometendo um crime contra a vida. Mas, e você se lembra, né? Os crimes que são julgados pelo júri popular são crimes dolosos contra a vida: homicídio, infanticídio, instigação ou auxílio ao suicídio, o aborto. Então veja, por vezes podem existir crimes que estão no mesmo contexto. Né? Então a pessoa cometeu tanto o homicídio como a ocultação do cadáver. Ou ainda, ela pode ter cometido tanto o homicídio quanto uma lesão corporal simples numa outra pessoa, por exemplo. Então, o que o parágrafo único quer dizer é o seguinte: ó, na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão ou continência, que são formas de você tirar o processo do GCRIM e mandar para o juízo comum ou para o tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Esses conceitos a gente ainda vai ver mais adiante neste vídeo, mas que tem relação com a ideia de um acordo, tá? De uma conciliação, de um acordo. Claro, cada um de um jeito a gente vai fazer essa diferenciação. Mas qual é a ideia que eu quero que você tenha? O ponto principal é o seguinte: quando estivermos, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, caso 1. Processo que está julgando no júri um homicídio e uma contravenção penal, que são conexas. Ou seja, foram praticadas no mesmo contexto. Neste caso, o júri popular julga tanto o homicídio como a contravenção penal. E para a contravenção penal,
devem ser aplicados os benefícios do artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Quais são esses benefícios? Transação penal e composição dos danos civis. É isso que eu quero que você entenda. Então, caso 1. O processo está sendo julgado no júri. Um homicídio e uma contravenção penal estão sendo julgados lá no júri. São conexos, então eles foram praticados no mesmo contexto. E neste caso, o júri popular julga tanto o homicídio como a contravenção penal. E quando estiver sendo feito o julgamento da contravenção penal, devem ser dados a este réu os benefícios que estão aqui no artigo 60, parágrafo único. Que benefícios são esses? Então, o cara vai ser condenado, vai receber a pena pelo homicídio, tudo bem, mas com relação à contravenção penal, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, para a contravenção penal vai haver o oferecimento desses benefícios, da transação penal ou da composição civil. É isso que eu quero que você entenda. Também, vamos pegar aqui, caso 2. Processo que está... Processo de latrocínio. Não vou colocar processo de roubo, vai só para você entender. Processo de roubo que está com um juiz pelo rito comum ordinário, porque a pena é maior do que 4 anos, você se lembra disso, que sendo um crime punido com mais de 4 anos é pelo rito comum ordinário, né? Então, está com o juiz normal pelo rito comum ordinário, porque a pena é maior do que 4 anos. E também consta neste processo uma contravenção penal. Neste caso, o juiz ou juízo comum julga tanto o roubo como a contravenção penal. E para o caso da contravenção penal, devem ser oferecidos os benefícios da Lei 9.099 de 95. Que benefícios são esses? O que a gente acabou de ver aqui, transação penal e composição dos danos civis. É isso que o parágrafo quer dizer, ó. Então, na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Isso significa que mesmo que o processo, e essa é uma afirmação importante, hein? Mesmo que o processo não esteja sendo julgado pelo juizado especial criminal, os benefícios da Lei 9.099 de 95, que são transação penal e composição dos danos civis, podem ser oferecidos e devem, na verdade, ser oferecidos ao réu. Olha que afirmação importante para você, que é uma afirmação que não é exatamente a mais fácil do mundo, mas para que você entenda, ó, é possível a aplicação dos benefícios da Lei número 9.099 de 95, quais sejam composição dos danos civis e transação penal para crimes que estão sendo julgados fora do juizado especial criminal. E é uma afirmação verdadeira, porque é exatamente o que o parágrafo único aqui está dizendo, ó. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, ou seja, não estamos falando do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, ou seja, porque, veja só, quando você está falando de um júri, você está falando de um homicídio, por exemplo. O homicídio é um crime grave. Então, como que você sabe que você vai julgar, onde você vai julgar um crime? Você pega, por exemplo, uma das possibilidades é você olhar para qual é o crime que tem a maior pena. Então, por exemplo, o júri, ele tem uma competência dada, inclusive pela Constituição Federal. Então, o júri vai atrair o julgamento de outros crimes que são conexos a ele. Então, qual a ideia? O juiz do júri,
os jurados e o juiz do júri vão olhar tanto o homicídio, como também vão olhar para esse crime de menor potencial ofensivo, para esse crime de menor potencial ofensivo, ou para essa infração penal de menor potencial ofensivo, porque pode ser uma contravenção penal, não necessariamente um crime. Mas o que vai acontecer? Vai ser aplicado fora do juizado especial criminal os benefícios que estão na Lei 9.099. Então isso parece esquisito, é por isso que eu estou insistindo com você, porque essa pode ser uma pergunta do seu concurso, porque isso é muito estranho, porque se você não está, se você não é do direito, se você não tem o conhecimento da parte do direito, pode soar como muito estranho, porque você pensa o seguinte, bom, a Lei 9.099 só vai aplicar dentro do juizado especial criminal, e essa não é uma verdade. A Lei 9.099 pode ser aplicada fora do juizado especial criminal, quando nós estivermos falando de crimes que tiveram seu julgamento feito fora do juizado especial criminal por dois motivos, conexão e continência, que são formas de você tirar do juizado especial criminal aquele julgamento e mandar para um outro local. É uma questão que se eu estivesse estudando para concurso, eu teria muita atenção com isso. É por isso que eu recomendo que você tenha muita atenção. Então olha a afirmação aqui que pode ser perguntada para você no concurso. É possível a aplicação dos benefícios da Lei 9.099 para crimes que estão sendo julgados fora do juizado especial criminal. Aí você fala, pô, mas a Lei 9.099 não é a lei do GCRIM, do juizado especial criminal? Como é que pode aplicar alguma coisa do juizado especial criminal fora? Porque a própria lei permite. Essa é a ideia, tá? Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Então esse é o primeiro ponto. Artigo 61. Consideram-se, agora a definição, né? Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Tá? Então, ó, menor potencial ofensivo, quais são? Todas as contravenções penais e também crimes até 2 anos. Crimes com pena prevista de até 2 anos. Tá? Esse é o ponto. Então, quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais e os crimes com pena prevista de até 2 anos. Tá? Então essa é a questão. 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então esses aqui são os princípios. Oralidade, sabe o que é oralidade? Produção de prova oral. As pessoas vão falar. Estamos falando de provas testemunhais, debates orais, defesa oral, tudo isso é possível. Então, oralidade é isso, você fazer tudo verbalmente. Então, um dos princípios do juizado, oralidade. Outro princípio, simplicidade, ou seja, vamos fazer as coisas sem burocracia. Essa é a ideia. Informalidade, também uma ideia de que você não precisa ter tantas formalidades assim. Economia processual, então vamos fazer as coisas de um modo que realmente seja o mais objetivo possível. Celeridade, então vamos fazer uma coisa de modo rápido. Objetivando sempre que possível, olha o objetivo aqui, sempre que possível, claro, tem vezes que não vai ser possível, né? Mas objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, olha só. O que é pena não privativa de liberdade? São penas que não vão levar a pessoa para ser presa. Pode ser uma multa. Pode ser uma prestação de serviços à comunidade, por exemplo, tá? Então essa é a ideia. Então, olha só, objetivos do GCRIM. Sempre que possível, reparação dos danos sofridos
pela vítima e também aplicação de pena não privativa de liberdade, tá? Opa, liberdade. Essa é a ideia. Agora a gente vê aqui no artigo 63 e seguintes a competência, ó, competência e dos atos processuais, ó. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração criminal. Aqui a gente vai dizer o seguinte: o local em que aconteceu a infração penal será o competente, será o que terá o juiz competente para julgar a causa. Tá? Então é o lugar em que foi praticada a infração. Coisinha boba. Imagino que a VUNESP não dê esse passo, tá? Mas, veja, lugar em que foi praticada a infração, você até poderia chamar isso aqui de uma competência, ó, competência ratione loci. Jesus Cristo, guarda isso, tá? O que é competência ratione loci? É o local em que foi praticada a infração penal. Então veja só, uma infração penal de menor potencial ofensivo praticada em Pindamonhangaba. Qual vai ser o local competente para julgar aquilo? O GCRIM, Juizado Especial Criminal de Pindamonhangaba. Tão simples quanto isso, tá? 64. Os atos processuais serão públicos, ok? E poderão realizar-se em horário noturno. Olha que coisa diferente, né? Então os atos processuais podem se realizar em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as leis de organização judiciária. Então pode ser que no estado, isso aqui vai variar, isso aqui então varia de estado para estado. Mas é possível que você tenha atos processuais. Que atos processuais são esses? Por exemplo, audiências em horário noturno, tá? E também em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, cada estado tem a sua norma de organização judiciária. Para a gente precisa saber o quê? O que cai no concurso? É proibida a realização de atos processuais em horário noturno. Não, é permitida, tá? Ah, é proibida a realização de atos processuais em qualquer dia da semana? Não, é possível, tá? 64 é isso. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62. O que diz o artigo 62? São os princípios, né? Ó, princípios. Vamos até colocar aqui, ó, para você guardar. Princípios do GCRIM. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade. Então esses são os princípios, né, que a gente já viu no artigo 62. Olha o que diz então, só para a gente voltar aqui no 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62. Ou seja, você vai olhar para os atos processuais e vai verificar o seguinte: cara, isso aqui foi feito para que o processo fosse mais célere, que é um dos princípios aqui, foi feito de modo oral, foi feito do modo simples, para atender a simplicidade, informal, é para fazer economia processual, então ele vai valer. Isso aqui serve para dizer para você uma coisa: todos os andamentos no GCRIM são mais simplificados. Essa é a ideia, tá? Parágrafo 1º. Então, o 65 é isso. Os atos processuais serão válidos sempre que atingirem as finalidades ou objetivos, tá? Para os quais forem realizados. Cara, eu tinha que juntar um documento de um jeito, eu juntei o documento de outro jeito. Mas juntou? Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não vai ficar pegando no seu pé com burocracia. Essa é a ideia do GCRIM, tá? Esse é o ponto. Então, 65 é isso.
Então os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades, ou seja, os objetivos para os quais foram realizados, atendidos os critérios do 62. Os 62 são essas ideias, esses princípios de oralidade, informalidade, celeridade, etc. e tal, tá? Então esse é o ponto. Parágrafo 1º do 65. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Ou seja, se alguma coisa realmente aconteceu e porventura não foi exatamente do jeito que a lei previa, mas atingiu o seu objetivo, vamos tocar o processo para frente. Essa é a ideia. Não vai ser declarada nenhuma nulidade se não ficar provado que a parte sofreu um efetivo prejuízo. Tá? Então pensa o seguinte, vamos dar uma ideia aqui, bem interessante. Imagine que você tem lá a ordem de ouvir as testemunhas. Primeiro testemunhas da acusação, depois testemunhas da defesa. Tá? Então qual é o ponto que eu acho relevante que você entenda? Se porventura o juiz, quando estiver fazendo a oitiva, primeiro ouvir as testemunhas da defesa e depois ouvir as testemunhas da acusação, você inverteu a ordem. Mas aí veja só, se no processo comum, normal, isso poderia causar algum prejuízo, no GCRIM, você vai olhar para aquilo e vai pensar o seguinte, bom, tá tudo bem. Mesmo que a lei tenha essa previsão de que primeiro ouve a testemunha da acusação e depois a defesa, mas ouviu a da defesa e depois ouviu a da acusação. E não teve nenhum problema, não teve nenhum prejuízo, não causou nenhum prejuízo para a parte, vamos tocar para frente. De novo, não vamos ficar apegados a burocracias. Essa é a ideia. Então não vai ser pronunciada pronunciada aqui é declarada, tá? Declarada, reconhecida. Qualquer nulidade, qualquer ato para anular o processo sem que tenha havido prejuízo. Então não vai ser declarada nenhuma nulidade se não ficar provado que a parte sofreu o efetivo prejuízo, tá? Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Olha que coisa louca, né? Aí a gente poderia aqui olhar e verificar o seguinte. É possível que o GCRIM de Taubaté solicite por WhatsApp, ó, tô dando um exemplo, hein? Por WhatsApp que uma pessoa seja citada em Tremembé, que é outra cidade. Você está entendendo? Então, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil. Tá? Então, não necessariamente por carta precatória. Isso é que eu quero que você entenda. Você vai fazer os pedidos ou a prática de outros atos em outras comarcas de um modo mais simples também. Você lembra como era a carta precatória? Você precisava ter o nome do juízo deprecante, o nome do juízo deprecado, o nome do réu, a finalidade para a qual é feita a carta precatória, você vai ter que ter assinatura, etc e tal. Aqui não, aqui é uma coisa mais simples, tá? Então a prática de atos processuais em outras comarcas pode ser solicitada por qualquer meio hábil outro meio hábil de comunicação. Questão do concurso. No juizado especial criminal, para serem realizados outros atos processuais, há necessidade de carta precatória, se forem realizados em outras comarcas, não. Qualquer meio hábil pode servir para que isso realmente aconteça. Tá? Parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Ó, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Então você só vai registrar os atos essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento, que é aquela audiência em que você vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas, então os atos realizados na audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Olha que coisa louca. Por quê? De novo, isso aqui serve para prestigiar o princípio da oralidade. Você está entendendo? Então isso aqui serve para prestigiar o princípio da oralidade. Por quê? Você só vai registrar por escrito os atos que forem essenciais. Tá? Então, qualquer outra coisa você pode deixar gravando lá, você pode deixar a gravação correndo.
em fita magnética ou equivalente, pode ser vídeo hoje, né? Então isso poderia ser feito, tá? Então isso aqui serve para prestigiar o princípio da oralidade. Então o registro escrito só para aquilo que realmente for essencial, tá? Então se você tem lá uma pessoa que está dando um depoimento e o juiz vai pegar esse depoimento e colocar na ata, dizendo o que aquela pessoa disse, só vai constar ali o que for realmente essencial, tá? Então isso é muito importante. Só os atos essenciais vão ser objetos de registro escrito, tá? A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Olha que coisa louca. Então citação será pessoal, ou seja, do próprio réu. Não dá para citar o advogado dele, tá? Então a citação será pessoal do próprio réu e far-se-á no juizado, então, no balcão do juizado, tá? Sempre que possível ou por mandado. O mandado aqui é oficial de justiça. Então olha que coisa louca. Citação no GCRIM. Pessoal, no juizado, sempre que possível, ou mandado. Essa é a ideia. Então como acontece? Pessoal, ou seja, o próprio réu é citado. No juizado, sempre que possível, ou seja, o réu está passando lá pelo juizado, ele fala assim, bom, deixa eu ver aqui se tem um processo aqui contra mim, será que está tramitando alguma coisa contra mim aqui? Né? Então isso pode acontecer, né? E, enfim, é o que a lei diz, né? Que pode acontecer, ou então por mandado, por oficial de justiça. O oficial de justiça vai até o réu para entregar para ele a citação. Agora aqui é aquela questão interessante, hein? Que a gente já viu na aula de processo sumário, ó. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz, então ele não foi encontrado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Isso a gente falou na parte do processo sumário, ó. Vou até colocar aqui, ó. Sumário. Vamos localizar aqui. Vamos localizar aqui, ó. Ó, a gente falou na parte do processo sumário, a gente disse assim, ó. (538) do Código de Processo Penal, ó, nas infrações de menor potencial ofensivo, que seriam julgadas no GCRIM, portanto pela Lei 9.099, quando o Juizado Especial Criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes, o processo, para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário. Então eu fiz até, na aula do procedimento sumário, essa seguinte indicação, ó. As infrações penais de menor potencial ofensivo são aquelas que são julgadas pela Lei 9.099, que é o que a gente está vendo agora. São julgados, portanto, pelo rito sumaríssimo, que é o GCRIM. Tá? A Lei 9.099, que julga os crimes de menor potencial ofensivo e, portanto, pertence ao rito sumaríssimo, tem uma indicação de que, em alguns casos, o processo sairá do Juizado Especial Criminal e será enviado para ser julgado pelo procedimento sumário. Isso acontece, por exemplo, quando o réu não é encontrado. E aí eu até citei na aula do processo sumário essa indicação. Ó. Artigo 66. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, no caso, o procedimento a ser adotado será o procedimento sumário e o processo deixará de seguir pela Lei 9.099 e passará a ser regido pelo Código de Processo Penal. Tá? Então, no caso de o processo ser remetido do Juizado Especial Criminal para o juízo comum, o procedimento a ser adotado será procedimento sumário. Então agora a gente está vendo exatamente isso, a gente está na Lei 9.099, a gente está vendo exatamente esse ponto, ó. A gente está vendo exatamente isso aqui. A gente está vendo aqui, ó, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. E neste caso, o procedimento previsto em lei
será o do rito sumário. Só se lembre disso, tá? Artigo 67. A intimação, ó, veja só, a gente viu aqui a citação, né? Ó, a citação é feita dessa forma aqui, citação no GCRIM é pessoal, no juizado, sempre que possível por mandado. Então a citação é dessa forma. Já a intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, olha que louco, né? Ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por meio idôneo por qualquer meio idôneo de comunicação. Então, olha só, intimação no GCRIM. Como que ela acontece? Aviso de recebimento pessoal. Pessoal. Se for pessoa jurídica, entrega na recepção, com a ideia de que vai ser identificado quem recebeu na recepção. E, além disso, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou precatória. Olha que coisa louca. Ou ainda por qualquer meio idôneo. Tá? Então veja que coisa louca. Então são várias as formas aqui de intimação no juizado especial criminal. Pode ser por AR pessoal, se for uma pessoa jurídica que vai ser intimada, pode ser feita com entrega na recepção, com identificação do recebedor. Sendo necessário por oficial de justiça, isso aqui chama atenção, hein? Independentemente de mandado ou carta precatória. Então o oficial de justiça vai atrás da pessoa simplesmente com a própria decisão judicial. Ó, vim entregar para você aqui essa decisão judicial. Ele já vai entregar diretamente a decisão. Tá? E também pode ser feita por qualquer outro meio idôneo, WhatsApp, e-mail, seja lá o que for. Tá? Então essa é a indicação do artigo 67. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores. Então, atos praticados em audiência, as pessoas já são consideradas intimadas ali. Então, considerar-se-ão desde logo cientes, e cientes aqui entenda como intimado, tá? Intimadas as partes, os interessados e os defensores, tá? Essa é a ideia. Então, você tem a ideia de que se teve alguma coisa que aconteceu dentro da audiência, qual é o prazo? Quando começa a correr o prazo? A partir do dia da audiência. Tá? Então, se aconteceu alguma coisa na audiência, eu sempre até falava nas turmas de exercício, quando eu estava fazendo algumas coisas lá do processo civil, aqui a gente está falando de processo penal, mas a ideia acaba sendo a mesma. Quando existe a indicação de que a pessoa vai ser cientificada na audiência, porque na audiência aconteceu alguma coisa, e se ela não estiver dormindo na audiência, ela já está sabendo que houve aquela decisão. Então o prazo para ela recorrer, caso ela não goste, começa a contar dali da audiência, tá? Daquele dia da audiência. Então dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes, intimadas as partes, os interessados e seus defensores. 68. Do ato da intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado. Então, comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que na sua falta, na falta de advogado, será designado defensor público. Então, aqui na sua falta é na falta de advogado. Tá? Então, quando o cara for intimado, ou mesmo citado, precisa haver essa indicação. Meu chapa, você vai ter que vir com advogado. Se você não vier com advogado, a gente vai nomear aqui para você um defensor público, tá? Um advogado que vai fazer a sua defesa, tá? Então são considerações muito importantes. Então aqui a gente viu, no primeiro momento, ó, da competência e dos atos processuais dentro do GCRIM. Agora a gente vai ver, na seção 2, da fase preliminar. Então olha só, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência aqui é de um fato criminoso, tá? Ou de uma contravenção penal, Então, de um fato criminoso com pena, vou até colocar, até 2 anos,
ou de uma contravenção penal. Então, a autoridade policial aqui, o delegado, tá? Delegado que tomar conhecimento da ocorrência lavrará um termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Então, olha só para que você entenda. Aconteceu um fato que poderia ser punível pelo GCRIM, o delegado de polícia não faz um boletim de ocorrência, mas um termo circunstanciado, que é, entre aspas, só para que você entenda, é um boletim de ocorrência mais simplificado, tá? Então o nome não é boletim de ocorrência, é termo circunstanciado. Então aconteceu um fato que poderia ser punível pelo GCRIM, ou seja, um crime com pena de até 2 anos, ou então uma contravenção penal. Numa situação como essas, o delegado ele lavra o termo circunstanciado, não lavra o inquérito, o boletim de ocorrência, ele lavra um termo circunstanciado e encaminha imediatamente esse termo ao juizado. O juizado aqui é o GCRIM, tá? Com o autor do fato e a vítima. Então, o autor do fato é a pessoa que vai ser, claro, se não tiver processo, ele não vai ser réu, mas só para que você entenda aqui, né? Com o acusado, com o réu, só para você entender, né, o que eu estou falando. Então vai mandar o termo circunstanciado, o réu e a vítima providenciando-se as requisições de exames periciais necessários. Então, se porventura há necessidade de um exame de corpo de delito, por exemplo, algum exame documental, enfim, tá? Então é isso que vai ser feito. Então essa é a fase preliminar. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então vamos lá, por partes aqui, né? Então se o autor do fato, autor do fato entenda, o cara que está sendo acusado do crime ali ou da contravenção. Então, se o autor do fato se comprometer a comparecer ao juizado, ou se ele de imediato já comparecer ao juizado, ele não será preso em flagrante e também não será exigida dele a prestação de fiança. É isso que eu quero que você entenda. Então, contra essa pessoa não vai ser exigida a prestação de fiança. Beleza. Ou não vai ser preso em flagrante. E no caso de violência doméstica, você acabou de ver aqui, o juiz poderá determinar como medida de cautela o afastamento desse cara do lar. Então, ó, meu chapa, você está sendo acusado de violência doméstica, já estou determinando que você saia de casa, tá? Que você deixe de conviver com a vítima. Isso tudo, claro, depois vai dialogar com a questão da Lei Maria da Penha. A gente vai ver que, a gente vai ver não porque não vai cair no seu concurso, né? Mas a Lei Maria da Penha tem lá algumas peculiaridades também, mas é possível que isso aconteça então, que não haja prisão em flagrante se o cara que está sendo acusado ali, investigado, o autor do fato, se ele for até o juizado, se ele for encaminhado ao juizado, ou se ele assumir o compromisso de comparecer ao juizado. Então, o que acontece? Essa pessoa está fazendo um crime, está cometendo um crime, o que a polícia pode fazer? Pode levá-lo até a delegacia, não dando voz de prisão para ele não é preso, ele é conduzido à delegacia, e lá, depois que foi lavrado o termo circunstanciado, ele assina dizendo que se compromete a comparecer. E aí, se ele fizer esse compromisso, ele não vai ser preso em flagrante e não vai ser exigida dele a fiança, tá? Essa é a ideia. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização da imediata audiência preliminar, será designada a data próxima da qual ambos sairão cientes. Então, comparecendo onde? Né? Comparecendo em juízo, né? O autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização da audiência preliminar, será designada a data próxima da qual sairão cientes. Tá?
71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a secretaria aqui é a vara, tá? Providenciará a sua intimação, e se for o caso, a do responsável civil, nas formas do artigo 67 e 68 da lei. 67 e 68, a gente está falando das empresas, né? Então, qual é o responsável ali pela empresa? Então, aqui, na falta do comparecimento, então se ninguém comparecer, se uma das partes não comparecer, a vara vai providenciar a sua intimação, tá? Então vai providenciar a intimação e, se for o caso, claro, do responsável, do acusado ou da vítima e do responsável civil, no caso, o responsável pela empresa, tá? Então, se não compareceu, ele é intimado. Agora vamos, o que vai acontecer nessa audiência preliminar? Ó, na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e se possível o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação de aplicação imediata da pena privativa de liberdade. Então, olha só, o que acontece na audiência preliminar? Possibilidade de composição civil dos danos. Que composição civil dos danos? Pagamento de uma indenização, reparação dos danos causados, etc. Tá? Ou ainda uma retratação, então a pessoa faz uma retratação, volta atrás de alguma coisa do que ela disse, por exemplo. Tá? Então, o que pode acontecer na audiência preliminar? Primeiro, precisa estar presente todo mundo. Representante do Ministério Público, autor, vítima, se for uma empresa, o representante civil da empresa, então todo mundo precisa estar lá, inclusive o Ministério Público, com seus advogados, então acompanhados por seus advogados. O juiz vai esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação de proposta de imediata aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, ó, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Primeiro, possibilidade de composição civil, e 2, possibilidade de aplicação imediata de uma pena não privativa de liberdade, ou seja, uma pena que não levará a pessoa à prisão. Exemplo, prestação de serviços à comunidade. Estou dando a título de exemplo, tá? Então, nessa audiência preliminar, isso é oferecido. Ó, escuta aqui, estamos todo mundo aqui, Ministério Público, autor, vítima, padre, papagaio, todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse processo já? Então, ó, vamos fazer assim, ó, você que está sendo acusado, você não quer pagar para a vítima aqui uma indenização, você não quer reparar o dano que você causou, e além disso, fazer uma prestação de serviços à comunidade, e aí a gente mata esse processo? Você tem interesse em fazer isso? Então, é isso que está dizendo o artigo 72 da audiência preliminar. A audiência preliminar serve para matar o processo no ninho, para nem ter o processo. Tá? Essa é a ideia. Esse é o artigo 72. 73. A conciliação, que é essa tentativa de acordo, né? A composição civil aqui é acordo, tá? Só para composição dos danos é um acordo. Né? Então, olha só. A conciliação, esse acordo, conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação, sob orientação do juiz. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferencialmente, então preferencialmente, não é obrigatoriamente, hein? Preferencialmente entre bacharéis de direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Então excluídos aqueles bacharéis de direito que exercem funções na administração da justiça criminal. Então essa é a ideia. Então se você, por exemplo, é um escrevente que exerce, que atua, por exemplo, na vara criminal, possivelmente você vai estar excluído de ser um conciliador, mesmo que você seja, mesmo que você esteja ali, mesmo que seja um bacharel em direito, mas vamos tirar você. Então, conciliador, quem é? Bacharel em direito, preferencialmente, por favor, não é obrigatoriamente, preferencialmente entre bacharéis de direito, e estão excluídos quem exerce funções na administração da justiça criminal. Teve o acordo, ó, a composição dos danos civis será reduzida a escrito, então vai constar na ata, vai ser reduzida a escrito, e homologada pelo juiz, mediante sentença
irrecorrível. Então o juiz vai dar uma sentença homologando este acordo, essa composição civil. Ele vai dizer assim, homologo a composição civil. Tá? Então veja só, quando as partes fazem o acordo, ele é registrado por escrito no processo e é homologado pelo juiz através de uma sentença irrecorrível. Além disso, essa sentença se transforma em um documento, em um título que pode ser executado no juízo civil, caso o autor do crime não cumpra com o acordo. Olha que coisa louca. Então você tem um acordo. A composição dos danos civis, então você fez o acordo. Então, ó, o acordo para reparar os danos, né? Então a composição dos danos civis, esse acordo para reparar o dano, ele vai ser reduzido a escrito, homologada pelo juiz por uma sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil ou civil competente. Significa o quê? Que nós estamos num processo criminal, do juizado especial criminal, mas eu fiz um acordo. Esse acordo se transforma agora numa questão que, se eu não cumprir, pode ser executado, pode ser cumprido isso no juízo civil. Tá? Então essa é a ideia. Ó. Além disso, a sentença se transforma em um documento, em um título, isso é o que a gente chama de título, né? Então esse documento se transforma num documento, num título, que pode ser executado, pode ser cobrado no juízo civil, caso o autor do crime não cumpra com o acordo de composição civil, que tem a ver com dinheiro, indenização, reparação dos danos, ou até poderia ser uma retratação, como eu disse a você, mas geralmente envolve dinheiro, tá? Essa é a ideia. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, então nesses dois casos aqui a gente está falando de situações que dependem da vítima também participar, casos que dependem também de a vítima participar, o acordo homologado, que acordo? Esse acordo aqui, essa composição civil, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Se estivermos, só traduzindo para você, se estivermos falando de um caso em que cabe ação penal privada ou uma ação penal pública que depende da concordância da vítima, que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação da vítima, quando o acordo for aceito, essa vítima não pode querer prosseguir com o processo. Isso é a renúncia ao direito de queixa ou representação. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Então veja só, se a gente está falando de um processo que a iniciativa é só do Ministério Público, feito o acordo, está feito o acordo. Beleza, está tudo certo. Aí se não foi feito o pagamento, se não foi cumprido esse acordo de composição civil, o que vai acontecer? Esse acordo vira um título, na verdade, esse acordo já é um título que pode ser cobrado na Justiça Civil. Tá? Agora veja só, o parágrafo único faz uma observação que diz o seguinte, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, casos que dependem também de a vítima participar e concordar com o processo,
o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de prosseguir com esse processo. Como que você prossegue com esse processo? Fazendo a queixa ou a representação. Então, o parágrafo único ele quer dizer o seguinte, ele quer reforçar a seguinte ideia. Fez o acordo, aceitou o acordo, morreu o processo. Então, concordou com o acordo, fez o acordo, morreu o processo. Mesmo que eu esteja falando de um processo em que há participação da vítima, como é o caso da ação penal de iniciativa privada ou da ação penal pública condicionada à representação. Portanto, mesmo que a gente esteja falando de um processo em que a vítima precisa se manifestar, mesmo numa situação como essas, se foi feito o acordo, a vítima não tem mais o direito de querer que isso tenha andamento. Tá? Essa é a ideia. Fez o acordo, cedeu para fazer o acordo, cedeu o processo, morreu. Fez o acordo, cedeu fazendo o acordo, você abriu mão de alguma coisa, porque quando você faz o acordo, você está assumindo a culpa. Querendo ou não, você está assumindo a culpa. Então, você fez o acordo, cedeu, fez o acordo, morreu o processo. Não tem mais processo. Então, a vítima não pode querer continuar esse processo. Tá? Então, essa é a ideia do artigo 74, parágrafo único. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Então aqui a gente está falando, isso serve para casos em que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, a vítima precisa dizer claramente ao Ministério Público e ao juiz que quer que o acusado seja, que quer que o autor dos fatos, vamos melhorar, seja processado. Isso é a representação, é você dizer claramente. E aqui o que o artigo 75 está dizendo é bem simples. Não foi feito o acordo, não obtida a composição, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo, ou seja, se a vítima, o ofendido, fizer a representação, isso será registrado no processo. Isso é ser reduzido a termo, tá? Então vai ser colocado isso no processo, artigo 75. 75, parágrafo 1º, o não oferecimento da representação na audiência preliminar, então não foi feita ali, não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Então o prazo é de 6 meses, tá? Então veja só, aqui o que a gente está fazendo no artigo 75 é usar a economia processual. Chamamos todo mundo, vamos fazer um acordo? Vamos, fechamos o acordo, beleza, matamos o processo. Vamos fazer o acordo? Não fizemos o acordo. Opa, não fizemos o acordo? O juiz e o Ministério Público vão olhar para aquilo e vão falar o seguinte, olha, este aqui é um caso em que, se for o caso, né, se for realmente um processo relacionado a isso. Mas olha, isso aqui é um caso que depende de representação da vítima. O que é representação da vítima? É a vítima autorizar que o processo seja iniciado, que o processo realmente seja deflagrado, seja realmente concretizado. A vítima, por economia processual, ela já pode ser instruída pelo juiz dizendo o seguinte, considerando que o princípio, um dos princípios aqui do juizado especial criminal é a celeridade, é a economia processual, vamos aproveitar que você está aqui, vamos perguntar para você o seguinte, você quer fazer a representação agora? Você já quer dizer aqui para a gente claramente que você quer que o processo continue? E a vítima pode dizer quero, ela pode dizer ali naquele momento. Mas a vítima pode dizer o seguinte também, não, peraí, eu vou pensar. Então, o que o parágrafo 1º está dizendo é isso, o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito. Ou seja, não significa que a pessoa, se a pessoa não fizer, se a pessoa não fizer a representação na audiência, ela ainda poderá fazê-lo no prazo dado por lei. Tá? Então aqui, decadência é
perda do direito, tá? De fazer a representação. Então não implica a perda do direito de fazer a representação, que pode ser exercido normalmente no prazo previsto em lei. E a gente sabe que é um prazo de 6 meses. Então o que eu quero que você entenda aqui, na tentativa de fazer um acordo, nessa audiência aqui preliminar, qual é a grande ideia? A grande ideia é a seguinte: ó, moçada, vamos aproveitar que a vítima está aqui, eu já vou perguntar: vítima, você quer representar? Ah, quero. Beleza, vamos reduzir isso a termo. Vítima, você quer representar? Não, não quero. Ah, então tá bom, você sabe que você tem o prazo de 6 meses para fazer isso. Então, se você quiser, depois você volta aqui e faz a representação. É isso, tá? Então, o parágrafo único, o caput diz que se não foi feito o acordo, é possível que já seja, aqui ó, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação. Então, aproveita o ensejo que o cara já está lá, pergunta para ele se ele quer representar. Se ele quiser representar, isso já é reduzido a termo, isso já é colocado na ata, mas, se for o caso, se a pessoa não quiser fazer a representação, ela vai ser orientada. Ó, você não quer fazer hoje? Beleza, tá tudo certo. Você ainda tem o prazo que a lei te dá para fazer isso. O prazo é de 6 meses, tá? 76. Havendo representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, ou seja, quando não é necessária a manifestação da vítima, não é necessária a representação, não sendo o caso de arquivamento, então olha só, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, se a vítima fez a representação nos casos em que isso era cabível. Ou se era o caso de um crime para o qual não há necessidade de representação, que a gente chama de ação penal pública incondicionada, o MP, entendendo que não é o caso de arquivar o processo, pode propor aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas. Veja só uma coisa, ó. Na audiência preliminar, é isso que eu quero que você entenda, ó. Observação. Na audiência preliminar, a ideia é tão somente tentar reparar o dano e ó, vamos até voltar aqui. Ó. Na audiência preliminar, o representante do Ministério, presente o representante do Ministério Público, pode ser feito o quê? A composição civil dos danos e a aceitação de uma proposta para aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, na audiência preliminar, a ideia é tão somente tentar reparar o dano, que é o que a gente chama de composição civil, e também aplicar uma pena não privativa de liberdade. Certo? Não sendo aceita a proposta da audiência preliminar, o Ministério Público pode agora oferecer duas coisas: aplicação imediata da pena não privativa de liberdade e multas. Então perceba que no primeiro momento some a ideia
de composição civil. Então, na audiência preliminar, a ideia é tão somente tentar fazer a composição civil dos danos. Faz um acordo e, além disso, você aplica uma pena para este cara. Não vou aceitar, não quero aceitar este acordo. Tá bom. Isso vai ser mandado para o Ministério Público. Então, não sendo aceita a proposta, o Ministério Público agora pode oferecer uma nova proposta. Uma nova proposta. Qual que é essa nova proposta? Agora, você que está sendo acusado tem algumas possibilidades. Eu quero propor para você a aplicação de multas ou ainda a aplicação imediata de uma pena não privativa de liberdade. Essa é a ideia, ó. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública, ou seja, que não há necessidade de manifestação da vítima, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. E aí, veja, num caso como estes, num caso em que há essa proposta, de novo a parte vai comparecer para ver se ela aceita essa proposta do Ministério Público. Tá? Parágrafo 1º diz assim, ó, nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Você vai ver que existem crimes e até... Você vai ver não, né? Mas eu estou apenas dizendo para você que existem crimes e até contravenções penais em que a única pena é a multa. Então pode ser que o juiz, vendo isso, diga o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, se só cabe multa para este crime aqui, vamos reduzir essa multa pela metade. Então é isso que diz aqui o parágrafo 1º. Ó, nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável para o crime, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Tá? Para quê? Para você incentivar o cara a aceitar essa proposta, a aceitar esse acordo. Parágrafo 2º, ó. Não se admitirá essa proposta se ficar comprovado algumas coisas. Ó. Então, quando não cabe, então isso aqui é como se eu dissesse para você o seguinte, não cabe essa proposta. Aliás, vamos até dizer para você que essa proposta aqui, o nome dessa proposta aqui, a gente chama de transação penal, tá? O nome dessa proposta aqui, que é feita pelo Ministério Público, é chamada de transação penal. Então, ó, havendo representação ou tratando de crime de ação penal pública, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos, a ser especificada na proposta. Isso aqui tem um nome. Isso chama-se proposta de transação penal. Tá? É uma questão importante para você. Acho relevante trazer isso para você. Tá? Agora, olha só, não cabe essa proposta de transação penal quando, primeiro, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ou seja, o cara, então quando é que não cabe a transação penal, essa proposta feita pelo Ministério Público? Quando que isso não é cabível? Isso não é cabível quando a pessoa, ó, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade. Então o cara já puxou cadeia, vamos dizer assim, bem claramente. É que pode ser no regime aberto, né? Mas pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então o réu não é primário. Tá? Então não cabe a transação penal se o réu não é primário. Segunda possibilidade, ter sido o agente, aqui o agente é o criminoso, tá? Beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Ou seja, a pessoa já foi beneficiada antes pelo artigo 76. Ou seja, a pessoa já fez antes, nos últimos 5 anos, outra transação penal. Veja, o cara é freguês lá do fórum. O cara tá sempre lá fazendo transação penal. Não pode, cara. Não pode. Então, se a pessoa já foi beneficiada antes, nos últimos 5 anos, também não cabe. Então, quando que não cabe a transação penal? Primeiro, o cara não é primário. Ele tem uma condenação definitiva. Ó. O cara já foi
condenado pela prática de um crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, sentença transitada em julgado. Só toma cuidado, porque aqui está escrito crime, não está escrito contravenção. Não é questão da VUNESP, mas eu já vi uma vez uma questão de concurso dizendo: não se admite a proposta de transação penal se o autor foi condenado pela prática de contravenção. Não. Só presta atenção, a lei diz que não cabe se o cara foi condenado por crime, com sentença definitiva, sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado, tá? Então não é possível, neste caso. O réu não é primário, ele já tem uma condenação. Segunda situação, que não cabe, quando ele já foi beneficiado nos 5 anos passados, com o mesmo benefício de aplicação imediata da pena ou multa, do artigo 76. Então, o cara já fez uma transação penal antes, não dá para fazer outra agora. E a terceira, se não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. É como se eu dissesse o seguinte, ó, a pessoa não merece. A pessoa não merece porque não demonstra que isso vai ser suficiente para que ele deixe de cometer crimes. Então, o inciso terceiro é não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessário e suficiente a adoção da medida. Ou seja, eu olho para esse cara e ele já não tem condenação, ele não tem nada, mas ele é um cara que a gente sabe que está sendo, que já foi há muito tempo atrás, sei lá, condenado por tráfico de drogas, foi condenado por roubo, foi condenado por um monte de coisa, o cara bate na mãe por causa da mistura, o cara não é um cara muito cabeça feita. Então não é aconselhável que esse cara receba a proposta de transação penal. Então veja só, são 3 requisitos. Primeiro, o cara não é primário, então ele já foi condenado antes. Então isso não permite a transação penal. Segunda possibilidade, o cara já foi beneficiado com a transação penal nos últimos 5 anos. E a terceira, tá com um jeitão de que a transação penal só não vai ser suficiente, porque esse cara vai dar trabalho. Se esse cara faz uma coisa errada e faz um acordo, esse cara vai ser estimulado a ficar na impunidade. Então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer a transação penal para essa pessoa aqui, tá? Estou dando, claro, os exemplos que eu dei aqui são, por vezes até são grosseiros, mas só para você entender, tá? Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, seu advogado, será submetida à apreciação do juiz, tá? Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência. Olha que coisa louca. Então o cara vai receber uma pena, porque é um acordo, né? Porque veja só, qual a ideia aqui? A ideia é matar esse processo no ninho. A gente tentou matar o processo no ninho com a composição civil. Não conseguimos? Vamos dar um próximo passo. Vamos fazer então a transação penal. O Ministério Público faz a proposta. O cara aceitou a proposta do Ministério Público? Tudo bem, você vai cumprir a pena, mas eu vou te dar um boi, eu vou te dar um benefício. Qual é esse benefício? Você não vai ser reincidente. Isso vai ficar registrado apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Que benefício é esse? Esse benefício aqui, ó. Então, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos, tal. Então, olha só, uma coisa importante aqui, que é realmente bem relevante para você. O ponto importante é, o juiz acolheu a proposta do Ministério Público e o acusado aceitou a proposta, o juiz homologa esse acordo feito, essa transação feita com o Ministério Público. E aí qual é o ponto? Esse cara que está sendo acusado do crime, ele já vai ter a pena aplicada de imediato. Ó, você vai ficar prestando serviços à comunidade por 6 meses. Então a aplicação aplicará a pena de restritiva de direitos ou multa, certo? Então você vai estar cumprindo pena. Mas
Se a polícia parar você e perguntar se você já foi condenado, você não foi condenado. Porque você fez um acordo, você não foi condenado, porque não teve processo. Entenda isso. Você não foi condenado e você não é reincidente, nem nada disso, por quê? Porque não teve processo. Tá? A gente matou esse processo no ninho. Matamos o processo no ninho, você não vai ser reincidente, então não importará em reincidência. Então você não é reincidente. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos fazer um acordo aqui com você, só que você não vai poder ser beneficiado com esse mesmo acordo nos próximos 5 anos, beleza? Ah, beleza. Então, ó, você anda aí pianinho, não faz mais nada de errado, então nos próximos 5 anos você não vai ser mais beneficiado com isso, tá? Então essa é a ideia. Então, amigos, o que eu quero que vocês entendam é que você primeiro tenta a composição civil. Não conseguiu? Não teve um acordo para que as partes realmente fizessem um acordo? Você dá o próximo passo. O Ministério Público oferece uma proposta de transação penal. Qual é a ideia da transação penal? Você pode colocar na transação penal a aplicação de uma pena ou a aplicação de uma multa só, né? E essa multa pode ser reduzida pela metade. O cara aceitou a proposta feita pelo Ministério Público, o juiz vai pensar, eba, um processo a menos para mim, um processo a menos que eu vou ter que fazer audiência, ouvir testemunha, dar a sentença, eu já aplico a pena para o cara. Porque meio que o cara está assumindo, né? O cara está realmente dizendo que ele se compromete ali a cumprir aquela pena. Mas daí é o seguinte, tem o ônus e tem o bônus. Qual é o bônus para esse cara? Ele não é reincidente. Então, se puxar a capivara do cara, desculpa a expressão, mas é isso, né? Se a polícia parar o cara, vai ver que o cara não tem nenhum crime anterior. Ele é primário, ele continua réu primário. Mas, esse cara, ele vai ter que entender que ele não vai poder mais ser beneficiado com isso pelos próximos 5 anos. Essa é a ideia, tá? Parágrafo 5º da sentença prevista no parágrafo anterior, no parágrafo 4º, caberá apelação. Tá? Então, cabe apelação caso a pessoa não goste, né? Então, referida no artigo 82, a gente ainda vai ver como que se dá essa apelação, mas só para que você entenda. Um ponto importante aqui é o seguinte, ó. A sentença que homologa a transação penal não é irrecorrível, pois cabe o recurso de apelação. É isso que eu quero que você entenda, porque o que pode cair no concurso? A sentença que homologa a transação penal é irrecorrível, e isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é errado, uma afirmação falsa. Tá? Então a sentença que homologa a transação penal, a sentença do parágrafo 4º, ela sim pode ser atacada por uma apelação. Tá? Quais são os motivos? Depois a gente vê, mas é possível fazer uma apelação. Então essa sentença não é irrecorrível. Se ela não é irrecorrível, ela é recorrível. Cabe contra ela o recurso de apelação. Tá? Parágrafo 6º, a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará na certidão de antecedentes criminais. De novo, estou falando a mesma coisa. Ó. Não consta para a certidão de antecedentes criminais, a não ser para os fins previstos no mesmo dispositivo. E não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação no juízo civil. Então, só para a gente terminar aqui, depois a gente vai fazer mais um vídeo, a gente vai fazer a parte 2 dessa parte aqui da Lei 9.099, só para a gente terminar, eu vou terminar essa parte aqui para não ficar muito grande para você, tá? Mas olha só, esse acordo com a aplicação da pena não vai constar na certidão de antecedentes criminais, tá? Apenas constará que foi feito anteriormente esse mesmo acordo. Como não aconteceu a composição civil, que era a primeira alternativa, a vítima do crime deve propor a ação
no juízo civil. Tá? Porque veja, o que o parágrafo está dizendo aqui, ele está tratando de dois assuntos, né? Que poderiam ser tratados em parágrafos diferentes, mas ele resolveu colocar tudo no mesmo assunto aqui. Ó. Ele trouxe algumas informações. Primeiro, essa pena não vai constar na certidão de antecedentes criminais. Então, se você faz esse acordo, né, se você realmente concorda em fazer essa transação penal, puxando os seus antecedentes criminais, não vai constar isso lá. Isso vai constar só no fórum. Para quê? Para que se você estiver passando pelo mesmo acontecimento de novo, lá no fórum vai constar que você já foi beneficiado anteriormente com isso. Mas não vai constar isso na sua certidão de antecedentes criminais. Vai constar lá num arquivo específico do fórum. Essa é a primeira informação. Agora, como você não fez acordo com a vítima, que era a composição civil, mas fez acordo com o Ministério Público, o que o parágrafo aqui quer dizer é o seguinte, ó, a vítima agora vai ter que buscar no juízo civil a indenização que poderia ter sido alcançada na composição civil. Então lembre-se, houve a primeira possibilidade, era a da composição civil, a audiência preliminar para a composição civil. Ela não aconteceu. Porque se ela acontecesse, a composição civil, o que era? Era as partes já se resolverem ali, já haver o pagamento das dívidas, dívidas não, né, mas o pagamento dos prejuízos, etc. Não houve isso, o réu não quis fazer isso, mas ele aceitou depois a proposta do Ministério Público. Então ele não aceitou fazer acordo com a vítima, mas ele aceitou fazer acordo com o Ministério Público. Fez um acordo com o Ministério Público, beleza. Não vai ter antecedentes, não vai ser reincidente, não vai constar em nenhum lugar. Só vai constar no fórum para um objetivo só, para que ele não seja beneficiado de novo com isso. Beleza. A outra informação do parágrafo é a informação de que a vítima agora ela vai ter que buscar num outro processo, num processo civil, a indenização que ele iria receber se tivesse sido feito um acordo. Então ele vai buscar a indenização, a reparação dos danos, no juízo civil. Essa é a ideia. Tá bom, meus amigos? A gente vai voltar para a segunda parte desse vídeo. Eu volto daqui a pouquinho. Tá bom? Até já.